é com muita alegria, porque eu sou devota de Nossa Senhora de então tá Fátima. explicado. Eu falei que foi um convite dela. Pelo movimento de mães, nós a invocamos pelo nome de Nossa Senhora de La Salete. Sim. Mas eu chorei aos pés dela durante muitos anos pelo meu filho caçula, que hoje está aniversariando. Ai, nossa, olha que coisa gente. bonita. Qual o nome deste filho amado? Chama Ângelo, e realmente Ângelo. Nossa Senhora fez uma graça na vida dele. Hoje ele seria considerado tão quietinho, mas para a época dele, há 44 anos atrás... Deu um trabalhinho, né? Deu um trabalhinho. E falta a maturidade da mãe Sim. também, né? Que Mas bom, Ângela. feliz. Olha só, nesses minutos iniciais, a Ângela aqui já mostrou que tem muita história para contar hoje. Eu já quero, então, agradecer a Nossa Senhora que lhe trouxe, né? E dizer, gente, a Ângela faz parte desse grande movimento nacional e internacional, Mães que Oram pelos Filhos. Não poderia faltar a Ângela aqui, então, conosco, nesse mês das mães. Mesmo sendo um movimento tão conhecido, mas pode ser, né, Ângela? Alguém que no Exército ainda não conhece, então, eu pediria que a Ângela pudesse apresentar, também se apresentar, e também falar um pouco, não é, brevemente desse projeto. Que projeto é esse, não é? Embora o título seja um tanto quanto autoexplicativo, mas como funciona? Mães que oram pelos filhos. Então a Ângela vai explicar um pouquinho para você e mergulhar nessa pregação de hoje. Ela que tem um testemunho, já disse aqui, o seu filho que alcançou a graça da conversão, graças a uma mãe que nessa terra intercede, a uma mãe que no céu suplica também. Então a Ângela partilha com você um alerta para você que é pai, para você que é mãe, para não perder os seus filhos. Ângela, seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada aí, Maria Raquel, por todo o carinho. Gente, sabe o que mais eu fiquei aqui, que me tocou muito forte? Porque a gente está acostumada com um mundo que usa tanto botox, e essas meninas daqui são lindas, e o botox dela tem nome, é Jesus, elas ficam adorando Jesus. Então, isso é muito bonito. Queria agradecer a todas vocês que estão aqui nos recebendo. Quero também agradecer a todas as mães que se juntaram a esse exército de São Miguel que está aqui, porque nós também somos um exército de mães. E como é que surgiu esse movimento? Esse movimento, ele nasce no coração da minha filha, chamando para que eu e a minha nora pudéssemos rezar. Ela compartilha com a Aline, que é a melhor amiga, e a Aline fala, não, vamos fazer mais gente, e elas me ligam. A Aline me liga e pede para a gente começar. Como tudo de Deus é simples, nós nem percebemos o que estava acontecendo. Ficamos ali 3 anos e meio. Naquele momento, a irmã fala do projeto, né? Porque isso é um projeto de Deus. Mas no ano de 2014, nós fomos reconhecidas pela Igreja de Vitória como um movimento da igreja. E em 2019, nós fomos acolhidas pela CNBB. E hoje nós participamos do laicato da igreja. Nós nascemos na igreja, trabalhamos para a igreja e vamos, se Deus quiser, no momento da morte, dizer como Santa Teresa d'Ávila, somos filhas da igreja. Mas sabe o que é esse movimento? Tem tudo a ver com o tema, porque o nosso tema é um grande alerta para não perder o seu filho. Não é isso? Esse movimento foi o que nasceu no coração de Deus, porque mãe não tem tempo. Mãe sai para cozinhar, sai para trabalhar, mas para o filho ela tem tempo. E essa foi a isca que Deus usou para trazer as mães para a igreja. Então, hoje, quando nós estamos aqui falando desse alerta, é porque Deus tem um convite para nós, para podermos juntar 2 exércitos, exército de mães e exército de São Miguel, para que a gente possa realmente abalar o céu. E se Deus quiser, esta noite, véspera de Nossa Senhora de Fátima, que clamou em Portugal, em Fátima,
para que as pessoas se convertessem e aprendessem a rezar o rosário. A primeira coisa, quando eu estou rezando para uma pregação, é pensar o seguinte: qual é a palavra que Deus quer para essa pregação? E, para minha surpresa, a palavra foi João 10, o bom pastor, que é a palestra, que é a pregação que a gente tem ouvido essa semana. E a palavra nos diz: em verdade vos digo. Olha o que o Senhor está chamando a atenção. Em verdade. E eu preciso que você diga a terceira vez: em verdade. O Senhor nos diz algo nessa noite. Nos diz o quê? Que quem não entrar no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, esse é ladrão, é assaltante. E é isso, gente, que é o grande chamado para a noite de hoje. Porque na nossa pergunta, a gente ia falando, né? O que é o bom pastor tem a ver com os pais? Tudo. Porque, afinal, pai e mãe é bom pastor. E sabe o que o Senhor está dizendo? Que se nós não tomarmos conta do nosso redil, alguém toma conta. Se você não dialoga com seu filho, o traficante dialoga. Se você não dialoga com seu filho, a TV dialoga. Se você não dialoga com seu filho, o joguinho dialoga. E é isso que é a grande chamada. E esse tema, estava conversando aqui com o irmão José Maria, né? Luiz Maria, né? Uma coisa que eu achei muito interessante, porque esse tema está queimando no meu coração há mais ou menos 6 meses. Até mais um pouquinho, porque 6 meses, quando a gente colocou a história da igreja, o nosso curso em ação. Por quê? Porque eu sou mãe de 2 filhos, uma de 46 e outro de 44 hoje, né? E os meus netos têm 22, 18, 13, 12 e 7. Então, eu tenho para todas as idades. E isso é importante, por quê? Porque eu estou vivendo fases diferentes. E o mundo hoje não é o mundo que meus pais me educaram, não é o mundo que eu eduquei os meus filhos, é um mundo novo. E aí, nós precisamos de voltar à Bíblia. Por isso que nós temos que voltar no bom pastor. Sabe por quê? Porque a educação dos filhos é responsabilidade dos pais. Eu quero que isso seja claro na nossa cabeça. Sabe por quê? Porque muitos pais estão terceirizando a educação. Terceirizando para a escola, terceirizando para a rede social, terceirizando para as avós. Nós estamos tendo uma geração de filhos criados por avós e tem tudo a idade certa. Eu, como mãe, eu tinha uma força. Como avó, eu tenho outra, menor, e a gente tem que entender isso, que o filho ele precisa de ter o pulso da idade dos pais. Ou ele está sendo criado por alguém que você não está nem aí. Está sendo criado pela rua. Está sendo criado pelas pessoas que estão ao redor dele. Quando o pai e a mãe não assumem a educação, alguém assume. E a Bíblia nos ensina uma coisa que eu achei muito bonito no Santíssimo hoje, quando eu fui rezar. A palavra que veio foi: meu filho, guarda as minhas palavras e conserva contigo os meus preceitos. E eu me perguntei, quais são as palavras que estão saindo da boca dos pais atualmente? Quais são os ensinamentos que os pais estão ensinando? E eu testemunho, eu sempre digo isso.
Eu fui uma mulher que trabalhei 18 horas por dia, quando as mulheres não trabalhavam. Porque eu achava que a coisa mais importante que eu tinha que deixar para os meus filhos era o título de doutor, uma casa para morar e, se possível, mandar para o exterior. Como eu fui tola. Tudo isso é importante. Não é que não é importante, mas o importante é a salvação dos nossos filhos. E nós estamos perdendo os nossos filhos para tudo que está sendo ensinado do lado de fora. E é esse o alerta que eu te convido nessa noite. Assuma, porque se você não assumir, o ladrão já entrou no seu redil. E nós temos, como mães e pais, porque eu espero estar falando também para muitos pais, não é verdade? Nós temos duas coisas na educação dos filhos. Primeiro, pensa fisicamente, a gente nutre o filho. A gente dá comida, a gente ensina a andar, mas também a gente dá remédio quando adoece. A mesma coisa acontece na vida espiritual. Para alguns filhos estão pequenos. É momento de você nutrir espiritualmente. Mas para você, mãe, que os filhos já estão pelo caminho da vida, é hora do remédio. E aí, nós acreditamos que o melhor remédio é a oração. Porque tudo pode ser mudado pela força da oração. E sempre que eu falo tudo, eu gosto de reforçar uma coisa que Deus coloca muito no meu coração. Tudo é tudo, não é alguma coisa. O meu filho não tinha problema de droga, o meu filho era gandaeiro. Isso significa que muitas vezes a sexualidade dos nossos filhos estão afetadas. Nós precisamos de cuidar da afetividade dos nossos filhos. Porque se precisa de ter várias namoradas para mostrar que é bonito, que é charmoso, é sinal que a gente precisa de voltar aqui. E é isso que a gente começa a pensar no bom pastor. Porque o bom pastor, a palavra nos diz que ele acolhe. Olha que cena bonita. Quantas vezes seu filho chega em casa da escola e você acolhe? Ou você está ocupada fazendo alguma coisa? Eu estava ocupada correndo atrás do mundo. E a gente paga um preço por isso. Mesmo os filhos adultos, eles cobram da gente aquela atenção que naquele momento eu estava correndo pelo bem deles. Só que eu estava com o bem errado. E hoje eu digo muito isso, acolhe. Por mais cansada que você esteja, coloca no colo. Imagina Jesus com a ovelha, colocando a ovelha no colo. Acariciando essa ovelha. Acaricia seu filho. Filho que recebe carinho em casa, não busca carinho na rua. E muitas vezes, ao passar a mão nesta ovelha, você percebe que ela está machucada. Você percebe, a gente que tem cachorro em casa, que você está cuidando, né? Você vê que tem carrapato. E carrapato mata. Lembra que nenhum filho começa assassino de pai e mãe, como nós vimos aí na mídia. Todo filho começa com uma ferida. Mas esse encontro nosso não é para trazer culpa para as mães. A gente faz o melhor. Eu fiz o melhor. Eu fiz aquilo que eu acreditava.
mas nem sempre o melhor é o correto. Por isso, para que a gente não perca os nossos filhos, nós precisamos de começar a seguir a Bíblia. E a Bíblia diz o seguinte, que o pai e a mãe têm duas questões importantes. A primeira é dirigir. Quem manda na sua casa é você. E muitos pais estão se esquecendo disso. O meu pai e a minha mãe olhavam para mim e eu já sabia. Vocês já viram aquela cena quando você está levando a mão para servir alguma coisa e alguém olha que tem visita e você recolhe a mão? O olhar é suficiente. Se você sentava na sala e estava sendo inadequada, o olhar te fazia mudar de rumo. E hoje, os pais estão perdendo a autoridade. E filho precisa de limite. Pode continuar? Porque nesse momento é importante, porque o Senhor está chegando no meio de nós. E está chegando no momento em que nós estamos pedindo autoridade, sabe? Eu queria pedir mesmo que a gente reclamasse a bênção para as famílias, para que os pais pudessem tomar a autoridade. Uma das coisas que está levando à perda dos filhos é a falta de autoridade. Diante de Jesus, a gente já começa a cantar. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. E essa bênção que nós queremos pedir é para que todas as famílias possam aprender a dirigir a sua casa. Uma das coisas que eu aprendi, porque eu sou mandona, é que eu queria mandá-la em casa. E eu aprendi que no mundo espiritual existe uma hierarquia. E aprender a dar ao meu marido a autoridade que é dele, fez com que muitas coisas voltasse ao eixo na família. Porque é importante, eu fico aos pés de Nossa Senhora, mas eu não repetia os comportamentos de Nossa Senhora. Olha que bonito, com quem que Deus falava? Com José. E lá em casa a gente tem buscado resgatar isso para dirigir a família. E lembra, reino dividido, reino destruído. Primeira questão na direção da família, para você não perder o seu filho. Casal unido. Lá em casa, tem hora que eu faço coisa que meu marido não agrada, tem hora que ele faz coisa que eu não agrado, mas diante dos nossos filhos, nós estamos unidos. Lá no quarto, a gente diz, isso podia ter sido feito melhor. Você não acha que isso poderia ter sido feito de outra forma? Lembra, os filhos precisam de ver a união dos pais. Você deve estar se perguntando, e você que não tem marido? E você que está sozinha nessa caminhada? Lembra que a autoridade, quando não existe a figura do marido, a autoridade está com você. E é você que assume essa autoridade. E não se preocupe, Deus vai te preparar para isso também. É mais difícil? Claro que é. A gente sozinha, as coisas são mais complicadas. Mas nem por isso são impossíveis, porque Deus está contigo. Segunda questão, para que a gente não perca o filho, disciplinar. Quando a gente fala em figura materna e figura paterna, não quer dizer só o sentido homem-mulher.
A figura paterna, ela tem algo muito concreto na psicologia para nós. Ele representa a lei. O que é a lei? O certo e o errado. E hoje, os nossos filhos, no meu caso, os netos, eles não têm mais noção de limites. E os limites começam quando você diz, isso pode e isso não pode. E eu tenho ficado chateada com uma frase que eu estou ouvindo muito das mães para os filhos. Você quer isso? Como é que você quer aquilo? A gente não faz o que quer. A gente faz o que precisa. E nós estamos criando pessoas que no mundo, na hora de trabalhar, não vão pegar no pesado. Sabe por quê? Porque eles vão querer fazer. Quando casarem, vão ter dificuldade no casamento, porque casamento é difícil. A gente não faz o que quer. A gente faz aquilo que leva o outro a ser feliz. Se você quer ou trabalhar o seu filho, ou trazer de volta o seu filho, lembra da lei? A lei ajuda as crianças a serem mais estruturadas. Se vocês olharem as pesquisas aí de suicídio, de desequilíbrio emocional, vocês vão ver que está crescendo assustadoramente. Que interessante. Nós somos a geração que disseram que a gente foi criado com chicote. Eu apanhei sim. Nem por isso amo menos os meus pais. Muito pelo contrário. Porque eu sabia porque eu estava apanhando. Não estou dizendo que a gente tem que bater em filhos. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que a lei, e a lei na minha época passava por isso, e as amigas apanhavam também, não tinha nenhum problema para mim. Mas sabe o que tinha por trás daquela palmada? Muito amor. E o mais importante, eu me sentia segura. E hoje, como adulta, eu sei lidar com a lei. Só que tem muitas famílias que só trazem a lei. E aí, ficam no Antigo Testamento. Porque o Novo Testamento, Jesus vem falar com a gente que ele não veio para abolir a lei, mas ele veio para trazer o amor da lei. E aí, o papel materno é o papel do amor, o papel do carinho. E a gente sabe que faz isso. Quantas vezes filho queria ir para a festa e o pai falava, não. Ô mãe, pede mãe, ô mãe, né? E a gente com jeitinho fala, filho, eu vou junto, ou pega você. Esse é o amor. Só que uma casa onde tem só amor, muitas vezes eu vi na cadeia muitos filhos criados com excesso de amor. Mas também vi em muitos hospitais quem foi criado só pela lei. Esse é o equilíbrio. É fácil? Claro que não. Se fosse fácil, a gente não tinha tanta dificuldade. Se fosse fácil, não tinha esse exército de mães rezando preventivamente e curativamente pelos seus filhos. Mas uma coisa é fato, e é isso que eu quero que você assuma. Quando a gente toma autoridade, o mundo espiritual nos respeita. E quando a gente toma autoridade, os anjos vêm nos ajudar. E o mundo está tirando a sacralização. Sabe por quê? Porque isso é importante. É o lobo que vem com uma vestimenta legal. Sabe qual vestimenta que ele vem? Ele diz para a gente o seguinte assim, não, você não teve isso, tem que dar para o seu filho. E você cai nisso. E aí, quando você vai para a escola e você vê, e eu estou vendo isso, e isso está me assustando, a maldade das crianças de hoje.
E não é maldade da sexualidade, não. A maldade com o outro. A falta de você ter o contato com as pessoas. Educar os filhos não é uma tarefa simples. Não é só vivência. Você precisa de estar agarrado com Deus, para que o mundo espiritual entenda o que você está falando. Mas eu tenho a sensação que nós estamos indo na contramão. Os filhos não tomam bênção mais. Os pais querem ser amiguinhos dos filhos. Filho e pai não é amigo, gente. Amigo é uma das características. Pai é pai. Amigo é aquele que a gente conta as travessuras. É que ajuda a gente a fazer coisa errada. Pai não. Pai, a gente escuta as travessuras e dá alinhamento. Os pais de hoje têm medo de perder o amor dos filhos. E ao ter medo de perder o amor dos filhos, estão perdendo os filhos. Porque o meu pai e a minha mãe não tinham preocupação se eu os amava ou não. Eles tinham a preocupação de me educar. Porque este é o papel do pai. E hoje, os pais estão deixando de educar com medo de perder os filhos. E sabe o que acontece? Não estão exortando naquilo que é certo. Olha para dentro de você e vê como está a sua família. A primeira questão é que os pais deformam ou formam os filhos. Formam quando dão direcionamento correto e deformam quando dão a forma errada. Porque formar é dar a forma correta, é colocar na forma de Deus. O que os nossos pais faziam? Nos ensinavam a rezar o Santo Anjo. Hoje a maioria dos meninos não conhece o seu anjo da guarda. Está aqui comigo e às vezes eu não estou pedindo a proteção. Os pais ensinavam valores. Valores da Semana Santa, valores dos dias santos. Hoje nós temos carnaval em época de quaresma. Ter não é problema. Agora, como que a minha família se comporta? Ela vai ou não vai? Ou eu, como pai, vou? É isso que nós temos que pensar. Qual a forma que eu estou dando para os meus filhos? A outra questão, a família é um projeto de Deus. E por ser um projeto de Deus, está sendo extremamente bombardeada. Porque quando você desestrutura a família, tudo ao redor acontece. Primeiro, falando mal dos casamentos, né? Casamento não é para a vida toda. Se não está feliz, separa. Sabe por quê? Porque esta é a ideologia que está com nossos filhos. Sabe o que é ideologia? São padrões que vão sendo colocados na mente das pessoas e, a partir do momento que entra no inconsciente, passa a ser aceito e feito. E isso está acontecendo, primeiro com os casamentos. Você quer ser feliz? Não está dando certo? Gente, casamento é uma peleja diária. Casamento é fazer o outro feliz o tempo todo, quando às vezes a gente não está feliz. É abrir mão do seu para o outro. E os filhos aprendem sobre renúncia. Hoje, os filhos estão aprendendo sobre consumismo. Tá ruim? Troca. A geladeira da minha mãe durou a vida toda, que eu me lembre, enquanto, dentro da casa dela. Hoje, quebrou, joga fora. É mais fácil comprar novo do que consertar. Sabe o que isso entra na cabeça dos nossos filhos? Que a gente não precisa de consertar, que a gente não precisa de melhorar. Compra novo.
E as pessoas compram roupa, compram botox, compram uma série de coisas e continuam infelizes. Hoje, o que as mães mais pedem para mim, rezem pelo equilíbrio emocional dos nossos filhos. Sabe por quê? Porque ele não tem o fiel da balança. E o fiel da balança é o Senhor. A outra questão, não coloque as suas necessidades em cima das necessidades do seu filho. Eu queria ser bailarina. Não fui, o meu filho, minha filha vai ser o meu filho. E aí, você acaba sendo que o filho seja aquilo que você não foi. Cuidado com isso. Cada filho tem o seu projeto. Quantas coisas eu olho nos meus filhos casados e não é aquilo que eu gostaria. Mas eles são adultos. Eles precisam de aprender com os próprios erros. E quem sabe, até me ensinar. Eu aprendi a trabalhar menos, vendo a minha filha abrir mão de trabalhar alguns horários como médica para poder cuidar dos filhos. E eu fico feliz com isso, porque eu aprendi na minha casa que a fruta não cai longe do pé. E se você, nesse momento, está desesperada, porque a fruta está longe do pé, não se preocupe. Coloque o joelho no chão, que a fruta vai voltar para o pé de Jesus, se você plantou. A outra coisa, não coloque condições. Nós estamos vivendo num mundo de troca, né? Faz isso que eu te dou isso. E eu vejo isso demais dentro de casa. Faz o dever que você assiste televisão. Fica quieto, senão eu te tomo o celular. Isso é falta de autoridade. E aí, nós estamos ensinando os nossos filhos a fazer trocas lá fora. E troca é moeda. E moeda não vem de Deus nesse sentido. A outra coisa é exigir que a criança tenha maturidade. Nós estamos vivendo algo muito sério, principalmente na faixa etária da minha neta de 12 anos. Elas estão impregnadas de alguns conceitos que o mundo colocou. E nós, como pais, adormecemos e não vimos que estavam sendo plantados. E a primeira palavra foi preconceito. Interessante, eu hoje tenho refletido muito. Claro que a gente não tem que ter preconceito. É claro, está certo. Mas por trás desse embrulho de presente, tem muita coisa envolvida. E esse é o principal alerta que a gente precisa dar. Senta com seu filho, vê o que está acontecendo, vê o que ele está aprendendo. Porque pode ser aquilo que você não gostaria que ele estivesse aprendendo. Outra coisa, os filhos manifestam situações. E muitas vezes a gente não percebe. Às vezes, uma criança está sendo molestada e o pai não percebe. Não vê que ela está trazendo um olhar mais triste. Às vezes, ela está sofrendo bullying na escola e os pais não estão enxergando. Estão tão perdidos na tarefa diária que não perceberam o primeiro bullying. Por isso, é momento da gente retomar o relacionamento pais e filhos. Não de amigos somente, mas de pai que tem autoridade. Tem muitos pais colocando os filhos em dilemas que não são para eles. Como os relacionamentos de casais estão muito complicados, filho virou moeda entre pai e mãe. Quantas vezes, para melhorar a pensão, a mãe usa o filho? Quantas vezes, para trazer o pai para dentro de casa, ela usa o filho?
O seu filho não é moeda. Seu filho é alguém muito especial. Lembra, você tem a obrigação de ser o pastor. A outra questão que é importante é porque as crianças têm ciclos diferentes. E eu descobri, vivendo com esse monte de mãe e olhando para trás na minha vida, que a gente foi preparada para ser mãe só de bebê. Toda vez que fala em maternidade, as mães só pensam num bebê no colo, não é verdade? E olha que não é fácil. E a minha avó dizia, ela era libanesa e não falava o português direito, né? E ela dizia, não queira que os filhos cresçam. E uma frase que ela falava muito para nós, pudichura, pode chorar, quando uma criança estava chorando. Isso ficou muito na minha educação, porque a gente não quer deixar os filhos chorar. E aí, eles não têm musculatura para a vida. Pudichura do seu filho por causa de um brinquedo, por aquilo que ele não teve, porque quando adulto, ele vai saber chorar sem buscar a droga. Ele vai saber chorar sem buscar algo fora do casamento. O choro faz parte, a frustração. A psicologia nos ensina que as crianças que têm menos são mais fortes do que as que têm mais. O futuro adulto, ele é fruto daquilo que ele conquistou ao longo do tempo. E no Bom Pastor, ele vem começando a dizer para a gente as principais palavras. Cuida das necessidades espirituais do seu filho. Você é a primeira catequista. Se você catequizar, mesmo que seu filho se afaste, no momento da dor, ele vai achar o caminho certo. Apacenta, vai atrás, fica junto, veja o que ele está vendo. Refuta as heresias. Porque as heresias estão entrando dentro da nossa casa. E junto com as heresias estão vindo as ideologias do mundo. É o ladrão. Você é responsável para refutar, porque as crianças não vão entender. É você que tem que estudar, é você que tem que procurar saber para poder refutar. E principalmente a doutrinação, quero deixar isso claro aqui, a doutrinação que os professores estão fazendo. Eu estou dizendo isso dos meus netos. Eles estão sendo doutrinados. Se a gente não estiver atento e contra-doutrinar, eles vão achar que estão certos. Porque na nossa época, nós tínhamos uma doutrinação católica dentro das escolas. Hoje, qual é a doutrinação que nós temos? A outra questão, nós precisamos estar vigilantes. Vigia mesmo. Os meus filhos vigiam celular, é compartilhado. Quando chega uma mensagem, nós rimos outro dia, porque minha filha respondeu uma mensagem da namoradinha do meu neto, porque ela estava ali acompanhando. A dancinha, meu filho deu um piti lá em casa outro dia, porque a filha estava dançando. Alguém falou, não tem problema. Ele falou, claro que tem. E ele veio do mundo. Ele sabe o que ele está falando. Ele sabe que começa com uma brincadeirinha bonitinha de uma menina rebolando e depois aonde chega isso? E é isso, mãe, que nós queremos trazer nessa noite. Não culpa, porque eu digo que a culpa é do diabo. Sabe por quê? Porque Judas se suicidou. Nós temos que ser Pedro. Nós temos que ser aquela mãe que volta atrás. Errar a gente erra, só erra quem faz. E nós não tivemos escola para ser mãe. Nós aprendemos na vida e estudando. Mas eu quero te convidar nessa noite a fazer uma mudança de vida. A pedir
que o Senhor abençoa as nossas famílias. Porque quando a gente reza, o Senhor, o Espírito Santo, vai trazendo a iluminação. Que nesta noite nós possamos pedir discernimento, mas muito discernimento do Espírito Santo, para sermos educadores melhores. E pedir a bênção, porque o Pai está ao nosso lado.